Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que nós estamos juntos mais uma vez estudando a lição da escola sabatina. Entramos na 10ª semana, estamos chegando ao fim do trimestre, esse semestre tão abençoado que temos aprendido tanto sobre Apocalipse 14. E essa semana vamos estudar os últimos enganos de Satanás. E o verso para memorizar está em João 17:17, onde Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que será que nós vamos estudar isso? Porque Satanás, como nós vimos na lição 9, ele tem uma proposta de enganar as pessoas. O enganador de todas as pessoas, ele traz uma mensagem nos últimos tempos de enganação, de mentiras, de confusão litúrgica, de confusão bíblica, ensina ensinos que não são bíblicos, confunde as pessoas. Então Jesus disse assim: santificas aonde? Na verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Portanto, nessa semana, vamos deixar um tempo para que possamos estudar a palavra de Deus, deixar um tempo para estudar a lição da escola sabatina, aprendermos para nos proteger contra os enganos e mentiras do nosso arqui-inimigo. A lição ainda diz assim: como vimos o Apocalipse, adverte que os que habitam sobre a terra beberão uma porção mortal, o vinho de Babilônia. O que é o vinho de Babilônia? As falsas doutrinas nos últimos e falsos ensinamentos que no fim só levarão à morte. O que são os vinhos de Babilônia? Ensinamentos humanos, baseados na tradição humana e não na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana muito abençoada, que possamos crescer espiritualmente em Cristo. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Domingo nós vamos estudar o tema chamado O Caminho que Parece Direito. Muitas vezes os caminhos para nós, como seres humanos, parecem ser os caminhos certos. Mas a palavra de Deus nos adverte aqui em Provérbios 14:12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Ou seja, caminhos que parecem bons para nós, mas que no final são caminhos de morte. Por quê? Porque Satanás, eu não gosto muito de falar, porque nós temos que falar de Cristo, mas nós precisamos alertar que nós temos um inimigo, que é inimigo de Deus e é inimigo nosso. Ele quer nos destruir, ele quer confundir as pessoas. E suas mentiras e enganos ele infiltra dentro da própria igreja. A Bíblia é clara quando diz que os próprios, se possível, ele enganaria os próprios eleitos. Então, muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência. Irmãos, a nossa consciência é pecadora, porque se nós somos pecadores, se não há um justo sequer sobre a terra, se nós dependemos de Jesus, da sua graça, do seu perdão para sermos salvos, a nossa consciência, ela não está correta, ela está se nós não a colocarmos, não consagrarmos a direção do Espírito Santo, nós teremos uma consciência perdida. Em vez disso, devemos o quê? Mergulhar na palavra de Deus e a partir dela, à medida que nós nos rendemos ao Espírito Santo de Deus, aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixados às nossas próprias inclinações, ou mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Então, devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo, a fim de que ele nos oriente. E insistentemente nas nossas orações devemos pedir a direção do Espírito Santo para a nossa vida, porque os caminhos de Deus são os melhores caminhos do que o que nós escolhemos. Creia nisso, irmão, tenha fé, busque a direção do Espírito Santo todos os dias, quando você acordar. Muitas vezes a gente pede o poder do Espírito Santo, mas nós precisamos muito mais nesse momento da direção do Espírito Santo para andarmos nos caminhos que são os caminhos retos diante de nosso Deus. Fiquem com Deus. A antiga mentira da imortalidade. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, nos versos 13 e 14,
e também no capítulo 18, versos 2 e verso 23, faz ali alguma alusão ao espiritismo, não é isso? Então, o que falam esses versículos ali? Encontramos ali, vamos dizer, espírito de demônio, que, em suma, faziam parte da sua adoração dos falsos deuses, e de quem que nós viemos falando nos últimos dias e lições. Nós viemos falando da Babilônia, não é verdade? Então, expressões como morada de demônio, espírito de demônio e feitiçaria, que é o que consta nesses versículos, nos indicam uma atividade demoníaca e que muitos dos nossos dias ainda creem. Agora, eu vou no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, me fala ali sobre vida após morte e qual é a nossa esperança diante dessa questão, vida após morte. Sinteticamente, meu irmão, neste capítulo 9, versículo 5 de Apocalipse, ele me diz que os mortos de nada sabem. É verdade, os mortos de nada sabem. Já no livro de Jó, capítulo 19, versículo de 25 a 27, é feita ali uma afirmação que eu sei que o meu Redentor vive, porquanto eu tenho que dar contas a quem está vivo, não é verdade? Porque aquele que adora estátuas e coisas do tipo, materiais, essas placas, essas estátuas, elas não têm boca, não falam, não ouvem, não têm ouvido, enfim. Então, a única proteção é estar firmemente enraizado naquilo que a Bíblia ensina. Sinteticamente, eu te diria isso. Babilônia, o centro da adoração do sol. Você sabia que na antiga Babilônia o sol era adorado desde tempos imemoráveis, ou seja, há muito tempo, tempos imemoráveis, já está dizendo, né? E a ponto de essa adoração do sol, ela influenciou, inclusive, parte de alguns adoradores, né? Adoradores da parte, né, do povo de Deus. Alguns profetas escreveram sobre isso no Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel escreveu o seguinte: ele retratou pessoas de costas para o templo de Deus adorando o sol. Quer dizer, você vira as costas para Deus. No caso ali, eles estavam virados de costas para o templo, adorando o sol. Já João, em Apocalipse 17, ele diz que Babilônia há muito já adorava o sol, que nem eu lhes disse nas primeiras palavras, né? E o apóstolo Paulo também, em Romanos 1, no versículo 25, diz que eles mudaram a verdade para a mentira, ou seja, deixaram, isso é lógico, de adorar a Deus para adorar o sol, a maior das estrelas, porém, criadas por Deus. Amém? Então, nós devemos adorar o nosso Criador e não fazer das coisas criadas por Ele o nosso Deus ou os nossos deuses. É que nem diz lá no mandamento 1 que você conhece, né?
Devemos adorar a Deus, né? Em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Amém? Próximo tópico de estudo, um chamado à fidelidade. Todos aqueles que apreciam, valorizam, estão conectados com Deus, devem demonstrar fidelidade. E é assim que nós observamos ao longo da história da humanidade, relacionada àquelas pessoas que demonstraram fidelidade a Deus. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqueles que são fiéis, a fidelidade não isenta de tribulações, mas a fidelidade dá condições de superar e assimilar as tribulações. O povo de Deus ele tem uma característica de valorizar as suas promessas. Promessas que foram feitas em um passado, que existem no nosso presente e que se estendem em uma eternidade para o futuro. O gesto de fidelidade, ele demonstra conexão com o Criador e reconhecimento da plenitude de Jesus Cristo e seu sacrifício, bem como as suas maravilhosas promessas para uma vida eterna. Avalie isso com muito carinho em sua mente e em seu coração. Vamos falar agora de graça pela obediência. A graça, a bondade de Deus, a sua mão protetora e tudo aquilo que Ele tem para oferecer ao seu povo é retribuída em forma de obediência por parte de seus servos. E é claro, se nós formos avaliar dentro de um contexto natural, a obediência gera sempre bons resultados. Ainda mais quando falamos de questões espirituais. Veja bem, acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 18, verso 4 e verso 5, que diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Aqueles que praticaram a obediência, a ligação com Deus, o reconhecimento de seus valores, que estão inseridos dentro do contexto de Babilônia, ou seja, dentro de um ambiente que não está relacionado às diretrizes de Deus. Existe um alerta das Escrituras no sentido de que, cuidado para não se contaminar, cuidado para não adquirir os seus hábitos, cuidado para não se deixar influenciar por ela e seus princípios de adoração. A Bíblia é muito clara na questão de contágio. E falamos aqui de um contágio que, se não for tratado, se não for revisto, pode levar a perdas e consequências eternas. Portanto, aquele que se mantiver fiel, aquele que demonstrar apreciação e valorização de Deus e não pelos princípios do poder instituído por Babilônia, lembrando sempre que Babilônia gera o significado relacionado à confusão. Então, o chamado de Deus é: sai dela, não te contamina dela e fica conectado comigo, que eu tenho ótimas promessas e ótimas perspectivas para aqueles que demonstrarem fidelidade. Fazendo a conclusão de nosso estudo, não podemos nos esquecer de que o povo de Deus tem uma característica de fidelidade e obediência. E busca também não se contaminar com os princípios instituídos pelos poderes que manifestam as características de Babilônia constantes na Bíblia,
Portanto, o alerta, sai dela, povo meu, não te contamina, são elementos importantíssimos que devemos manter vivos em nossos pensamentos. Lembrando sempre que os poderes espirituais do mal fazem todo o possível para incentivar e valorizar a imortalidade da alma e a guarda de um dia que não foi separado por Deus como dia santo, ou seja, a guarda do domingo. Se estivermos atentos a esses princípios, estaremos andando de mãos dadas com Deus, estaremos seguros, estaremos resguardados, porque aquele que garantiu a proteção ao seu povo, as suas palavras são fiéis e verdadeiras e devem servir como referência para nossa jornada até a volta de Jesus. Avalie isso, pense com muito carinho e tenha sempre em mente de que o nosso Deus é um Deus magnífico, preocupado com cada um de nós. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus abençoe você e sua família. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Senhor, porque a luta, a batalha, a guerra não é minha, é tua. Tome conta de todas as coisas, por favor, em nome de Jesus. Amém.